mais uma escola dominical. Eu sou a Risete e hoje serei a vossa professora. Na semana passada, com a professora Cláudia, estiveram a falar sobre o pecado original que foi cometido pelo primeiro homem e pela primeira mulher, Adão e Eva. Hoje continuaremos a falar sobre essa família. Quando foram expulsos do jardim, Adão e Eva tiveram filhos. O primeiro filho colocaram o nome de Caim e o segundo filho colocaram o nome de Abel. Caim e Abel eram crianças muito bonitas e conheciam a Deus, e Deus os abençoava. À medida que foram crescendo, Deus os capacitava. Caim, por sua vez, Deus deu-lhe o dom de cuidar das plantas, de lavrar a terra, e ele era um bom agricultor. E Abel gostava de animais e Deus deu-lhe o dom de ser um pastor de ovelhas. Certo dia, Caim e Abel resolveram oferecer uma oferta para Deus. Uma oferta é como um presente. E sabemos que quando damos um presente a alguém, queremos agradar essa pessoa, queremos deixar essa pessoa feliz. Então, Caim levou dos frutos da terra, da sua colheita, da sua plantação, apanhou alguns frutos e levou. Enquanto que Abel apanhou dos primogênitos do seu rebanho e levou o mais perfeitinho, carneirinho, para ofertar a Deus. A Bíblia nos diz que a oferta de Abel, pela fé, foi melhor do que a oferta de Caim. E sabemos na história que Deus aceitou a oferta de Abel, mas negou, rejeitou a oferta de Caim. Mas por que será? Abel, pela fé, ofereceu um melhor presente, ou seja, Abel não se limitou a ofertar apenas o que era visível aos olhos. Abel ofertou também o seu coração, a sua vida, enquanto que Caim, por vezes, tinha atitudes que não eram corretas. Então, Deus queria que Caim, primeiro, tivesse um coração transformado e só depois, assim, seria aceito. No livro de Gênesis, capítulo 4, versículos 1 a 15, encontramos essa história. E, no versículo 7, temos que Deus diz a Caim que se ele fizer o bem, seria aceito. Mas quando Deus negou a oferta de Caim, Caim ficou muito chateado. Ele ficou com muita raiva. E sabemos que isso também acontece conosco. Muitas vezes, quando fazemos algo, damos algo a alguém, a mamãe e o papá nos mandam fazer uma tarefa, mas fazemos-la, mas depois, quando chegam a casa, dizem que não está bem feita. Ficamos chateados, certo? Ficamos com muita raiva. Mas essa não é a melhor atitude que se deve ter. Caim teve essa atitude, mas Deus falou com ele. Deus queria ajudar a Caim e disse: Caim, se fizeres o que é certo, serás aceito. Mas se não o fizeres, cuidado, porque o pecado está à porta, quer conquistar-te, mas tu deves dominá-lo. Podemos ver que Deus queria ajudar Caim. Deus deu a Caim a solução para que a sua oferta fosse aceita. Mas Caim não ouviu. E nós, quando alguém chama a nossa atenção, qual é a nossa atitude? Será que ouvimos, prestamos atenção e tentamos mudar, tentamos fazer melhor? Ou será que ficamos com muita raiva, assim como Caim ficou? Caim, devido à sua raiva, começou a fazer um plano muito mau dentro do seu coração. E com isso, certo dia, ele convidou o seu irmão Abel para irem ao campo. Abel aceitou o convite do seu irmão Caim. Mas, quando estavam no campo, Caim fez algo muito mau. Caim atacou o seu irmão e o matou. Podemos ver que se Caim tivesse ouvido, tivesse escutado o que Deus lhe disse, se ele tivesse tido cuidado e não deixasse que o pecado dominasse o seu coração,
ele não teria feito uma ação tão má. A palavra de Deus também nos diz, no livro de 1 João, que as atitudes de Caim eram malignas e por isso matou o seu irmão, enquanto que as atitudes de Abel eram justas. Então, devemos ter muito cuidado. Deus não vê apenas o que os nossos olhos humanos veem. Deus vê também o nosso coração. Por isso, não adianta estarmos bonitinhos, não adianta apenas dizermos de boca para fora ou fazermos algo que pareça estar certo. Temos de cuidar também do nosso coração, porque temos primeiramente de agradar a Deus. E Caim não buscava agradar a Deus. Por isso, ele cometeu pecado. Naquele dia, Deus, sabendo o que Caim havia feito, foi falar com Caim e disse: Caim, onde está Abel? Onde está o teu irmão? Mas Caim voltou-se para Deus e disse que não sabia e que não era guarda do seu irmão. Podemos ver que Caim continuou a pecar. Agora ele mentiu para Deus e isso entristeceu muito o coração de Deus, porque Deus já sabia o que Caim tinha feito, mas ele foi falar com Caim para dar-lhe a oportunidade de falar, de confessar o que ele fez, de ele se arrepender. Mas Caim não fez e ainda deu uma má resposta para Deus, faltou ao respeito para com Deus. Pois devemos ter muito cuidado com a forma como falamos com as pessoas, como respondemos às pessoas. A palavra de Deus nos diz que devemos amar ao nosso Deus de todo o nosso coração e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando alguém fala de uma forma errada conosco, não ficamos contentes. Então, devemos sempre falar de uma forma certa. E também, Deus é tão misericordioso conosco, Deus é tão bom e sempre cuida de nós, da nossa família. Então, devemos sempre procurar agradá-lo e fazer o que é certo. Mas Caim não o fez e por isso então Deus disse para ele qual seria o seu castigo devido ao pecado, porque sabemos que sempre que pecamos sofremos as consequências das nossas atitudes. Então Deus disse para Caim que ele seria amaldiçoado, que quando plantasse a terra não mais colheria do fruto, pois o sangue do irmão dele, o sangue de Abel, foi derramado na terra. E com isso também ele teria de sair da terra onde estava e seria um fugitivo no mundo. Podemos ver que Caim tinha uma boa vida, Caim era feliz. Ele tinha apenas de prestar atenção em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Então Deus apenas quer nos ajudar. Se ele tivesse ouvido, tivesse obedecido, ele continuaria a ser abençoado, mas ele não ouviu, ele fez-se de surdo. Por isso, quando alguém nos der um conselho, prestemos atenção e busquemos mudar para podermos ser melhores. Caim, devido à sua má atitude, sofreu as consequências, agora estava amaldiçoado. Quando plantasse a terra, não teria mais fruto e também seria um fugitivo, não poderia mais estar com a sua família. Então Caim ficou muito assustado com esse castigo e disse a Deus que era muito pesado, que não o suportaria e que com certeza quem o encontrasse o mataria. Mas Deus, como sendo um Deus bom, um Deus misericordioso, que cuida sempre de nós, mesmo quando erramos, Ele continua a buscar uma forma para que nos aproximemos dele. Ele disse a Caim que não, ninguém o mataria, mas quem o ferisse, quem o quisesse ferir, seria 7 vezes mais castigado. Com isso, Caim deixou a terra onde habitava e foi para uma outra terra chamada Nod, que ficava no leste do Jardim do Éden. Então, o que é que podemos aprender com a história de Caim? Caim viveu um conflito, mas Deus o ajudou. Deus disse que o pecado queria conquistá-lo, mas que ele devia dominá-lo. Deus nos dá a força de dominar o pecado através do sangue de Jesus Cristo.
Então, que possamos aceitar o Senhor Jesus no nosso coração e assim sermos salvos através dele, através do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Esse é o versículo para a nossa memorização. O pecado deseja conquistar-te, mas tu deves dominá-lo. Gênesis 4:7b, a segunda parte desse versículo. Agora vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse domingo, por mais esse dia, ó Pai, e por mais essa lição, Senhor. Que possamos a cada dia, Senhor, buscar a Tua presença, Pai, e que possamos, Senhor, vencer as batalhas no nome de Jesus, Senhor. Que possamos, ó Pai, não ser como Caim, ó Pai, não deixar que o pecado, que a raiva, que a inveja domine o nosso coração, mas que possamos estar diante de Ti, apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo a Ti, Senhor, apresentar a nossa vida, Pai, e aceitar ser mudados, transformados e renovados, Senhor, segundo a Tua vontade, pois sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que possamos a cada dia, Pai, ou crianças, adultos, adolescentes, Pai, todos nós, Senhor, buscar a Tua presença. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer os nossos irmãos da Somada por esta rica escola dominical. E nós vamos continuar agora com o nosso tempo do culto devocional e vamos começar com uma leitura, a leitura de um salmo bem conhecido, Salmo 23, e vocês que estão ali em casa também poderão ler conosco Salmo 23. Vamos todos ler em conjunto. Nós temos na projeção Salmo 23, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra e nós vamos continuar, vamos louvar ao Senhor, que todos possam louvar ao Senhor com boa disposição, porque Ele merece toda a honra e todo o louvor. E vamos começar com o coro Entrarei na presença do Senhor com gratidão. E depois Poderoso, poderoso, Jesus é poderoso, e mais hinos e mais um coro final. Seus
Amém. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Coros maravilhosos, hinos também que nos desafiam e nos inspiram. E agora vamos para a palavra do Senhor, que é o alimento para todos nós, o alimento espiritual. E vamos para o livro de Lucas, capítulo 5, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Lucas, capítulo 5, você que está aí em casa também poderá seguir e ler conosco. Capítulo 5, a começar no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à porta do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, por que mandas, lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E, levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Oremos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque a Tua palavra é poderosa, ela nos alimenta, é a fonte da fé. E nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa nos guiar e a Tua palavra, ó Deus, possa chegar de acordo com as nossas necessidades e possa convencer-nos, ó Deus, de tudo quanto precisa ser mudado em nós. Eu oro no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Tinha sido uma manhã bem difícil para aqueles homens do mar. O mar não tinha correspondido às expectativas daqueles homens que estavam habituados a tirar o seu ganha-pão, o seu sustento dali do mar. Possivelmente eles estavam tristes, pois não tinham conseguido sustento para a família naquela noite. Mas foi naquela manhã de fracasso, de desânimo, em que haviam trabalhado toda a noite, nos diz a palavra do Senhor. Haviam trabalhado toda a noite sem resultado nenhum, que Jesus chegou. E a palavra de Deus nos diz que sempre que Jesus chega, há mudança. Sempre que Jesus chega, há ânimo. E é por isso que nós temos na palavra de Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E a alegria do Senhor, diz a palavra, é a nossa força. E foi aquela manhã que havia de mudar a história de Pedro. Ele foi chamado por Jesus, pois Jesus tinha um projeto para a vida de Pedro. Um homem que viria a ser usado tremendamente para impactar muitas pessoas no mundo. Jesus apareceu, tomou o barco de Pedro, afastou-o um pouco e começou a ensinar. E aqui ele entrou na vida de Pedro de uma forma poderosa. Ele afastou o barco da multidão. Simbolicamente nós temos aqui que Pedro é tomado também. E Pedro é afastado do mundo, afastado das coisas que o rodeavam para seguir a Jesus. E isso mudou a história de Pedro completamente. É interessante aqui que Simão Pedro estava ocupado. Ele estava com os demais colegas a consertar as redes, a pensar nas dificuldades que tinham tido durante a noite. Não haviam apanhado nada. No que haveria de dizer
à sua família. Mas a Bíblia diz que todas essas preocupações, a Bíblia mostra que todas essas preocupações não impediram Pedro de ceder o barco a Jesus. Não é verdade, amados, que às vezes os problemas nos levam a ser egoístas, a não compartilhar o que nós temos com mais alguém, mas com um ato de generosidade, de ceder algo que é nosso para mais alguém. Muitas vezes muda tudo, pois Jesus vê o nosso coração, Jesus vê a nossa atitude. Lembremos, por exemplo, da história daquela viúva pobre que deu tudo quanto tinha, diz a palavra do Senhor. Ela deu do pouco que tinha, mas era tudo, e deu ao Senhor. E aproveito aqui para lançar um apelo neste contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Muitos já perderam o emprego, muitos estão com dificuldades, mas alguns ainda têm um pouco, e é o pouco que temos ou um pouco mais que devemos compartilhar com os mais necessitados. Não deixemos que os problemas ou a preocupação com o amanhã nos leve a não ser generosos. O texto da palavra que nós lemos, no versículo 4, nos diz: e quando acabou de falar, Pedro não o interrompeu para dizer que estava com pressa, que tinha mais a fazer, portanto que Jesus devia fazer tudo mais rápido para devolver-lhe o barco. Pedro não apressou Jesus. Pedro deixou que Jesus continuasse a ensinar, a falar às outras pessoas acerca das verdades do reino de Deus. E quando Jesus terminou, diz a palavra de Deus, Jesus disse a Pedro: faze-te ao mar alto e lançai a rede. Lançai as vossas redes. Que coisa! Estavam cansados. Eles eram homens do mar, conheciam bem o mar, aparentemente mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus chega para dar uma nova orientação. Muitos certamente haviam de dizer a Jesus: Mestre, Senhor, nós conhecemos o mar. Se fosse algo da carpintaria, o Senhor poderia dar-nos lição, mas do mar, nós é que percebemos do mar. Aqui, a palavra de Deus nos mostra que Jesus assumiu o comando. E quando Jesus assume o comando, Ele faz tudo diferente. Ele abençoa, Ele dá vitória. Há uma grande diferença quando Jesus entra no barco das nossas vidas. Há uma grande diferença quando Jesus assume o comando das nossas vidas, das nossas histórias. Quando Jesus está em nós, Ele marca a diferença, Ele nos transforma. Pedro, como que querendo acordar Jesus, ele disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada. Como que querendo dizer a Jesus Cristo, como nós dizemos no nosso bom crioulo, a nós que está habituados a mar, que a conchimar, que é pescadores, nunca consiga, canhoques também consiga. Mas a Bíblia nos diz uma frase muito poderosa. A Bíblia nos diz que Pedro diz: todavia, muda a sentença. Todavia, sobre a tua palavra, e isto muda tudo, sobre a tua palavra, confiando na tua palavra, lançarei as redes. E a Bíblia diz no livro do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Diz em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Jesus. Sobre a sua palavra lançaremos as redes. Que ensinos nós temos aqui? E nós vamos rapidamente ver alguns ensinos sobre o poder da palavra de Jesus. Em primeiro lugar, o poder da palavra de Jesus nos leva a ter um novo começo. Nos leva a recomeçar. Eles haviam tentado apanhar peixes durante toda a noite sem sucesso. Mas aqui Jesus diz: lançai rede ao mar alto, para um outro lugar. E Pedro diz: sobre a sua palavra lançaremos as redes. Quando dizem havendo trabalhado toda a noite, esta frase fica no passado. Porque a palavra de Deus nos diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo.
muitos ficam tão agarrados ao passado que se esquecem que há um Deus que pode transformar tudo, que pode mudar a nossa história. A palavra de Deus nos leva a um novo começo. E você deve experimentar, ler e obedecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus nos leva a resultados frutíferos. Sim, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós não apenas somos ouvintes, mas tornamos-nos praticantes da palavra de Deus, ela nos leva a resultados frutíferos. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, segundo o poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós. E diz o versículo 6 da passagem que nós lemos: e fazendo assim, ou seja, e obedecendo às diretrizes de Jesus, a palavra de Jesus, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Um grande resultado, um resultado frutífero. Porquê? Porque obedeceram o comando de Jesus, deixaram que Jesus tomasse a dianteira, tomasse o comando. Muitas vezes no mar da vida, amados irmãos e amigos, acontecem muitas tentativas falhadas. Muitas vezes nós tentamos e nós não conseguimos. As coisas não nos correm bem. E desistimos. Muitos caem na depressão. Outros até fazem coisas piores. Mas aqui o desafio é para que tentemos novamente com uma diferença. Sob o comando da palavra de Deus. Sob a sua palavra nós lançaremos as redes. Então, quando a palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, ela nos leva a resultados frutíferos. Em terceiro lugar, ela nos leva ao quebrantamento. A palavra de Deus nos leva ao reconhecimento de quem somos, da nossa pequenez, da nossa fragilidade diante de um Deus que é todo-poderoso. A palavra penetra até a divisão da alma, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nós temos que Pedro assombrou-se com a sua falta de fé e indignidade, mais do que o acontecimento em si. Ele realmente tinha confiança em Jesus, mas não tinha certeza absoluta de que o milagre se daria, ainda mais naquelas proporções. Pesca maravilhosa, muitas versões trazem. Pedro fez uma oração que muitos classificam de oração desastrosa. Ciente da sua indignidade diante da santidade de Jesus Cristo, ele pediu exatamente o contrário do que todos nós precisamos fazer. Ele rogou que Jesus se afastasse dele, exatamente quando precisavam mais da sua presença e companhia. Quando reconhecemos a nossa indignidade, nós devemos rogar a Jesus que chegue para nós, que nos toque, que se aproxime de nós para mudar a nossa vida completamente, não para se afastar de nós. E hoje você que está ali em casa deve também pedir a Jesus que se aproxime de si ou de ti para mudar a sua vida. A pandemia, amados irmãos e amigos, exige que nós nos isolemos em quarentena cautelosa. Mas quando maior é o perigo, maior a nossa necessidade de ter Jesus bem perto de nós. Quando maior é o perigo, maior a necessidade de termos Jesus bem perto de nós. Diz-se que quando o Titanic, o grande barco, afundava, alguns músicos que estavam naquele barco começaram a tocar o hino "Mais perto quero estar, meu Deus, de ti". E este deve ser o grito da alma em qualquer hora e lugar em que o perigo ameace ou o medo invada a alma. Pois devemos saber, todos nós, que nas mãos de Deus temos segurança total. Nas mãos de Deus nós temos segurança total. A palavra de Deus nos leva ao quebrantamento, ao reconhecimento de quem somos, da nossa pequenez, da nossa fragilidade. E por último, e vou terminar, ela nos mostra o propósito de Deus para as nossas vidas. Ela nos mostra o propósito de Deus para as nossas vidas. Versículo 10 diz: e disse Jesus a Simão: não temas, não tenhas mais medo. De agora em diante serás pescador
de homens. De agora em diante serás pescador de homem. O rumo da tua vida vai mudar completamente. E Jeremias, o profeta Jeremias disse no capítulo 28 do livro de Jeremias, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para os dar o fim que esperais. Sim, Deus sabe tudo. Ele é omnisciente, Ele conhece tudo e Ele tem o melhor para nós. Confiemos totalmente nas diretrizes, nas orientações, nas palavras de Jesus, pois elas revelam o que Deus quer de nós. Deus é maravilhoso. Os seus planos são sempre melhores para nós, para as nossas vidas. Sigamos a palavra de Jesus. Sigamos as orientações de Jesus. Vivamos sobre as orientações da palavra do Senhor Jesus, pois elas nos ajudam a recomeçar, a ter um novo começo. Elas nos levam a resultados frutíferos. Você que já tentou várias vezes pode voltar a tentar, desta vez debaixo da orientação do Senhor. Elas nos levam ao quebrantamento, a reconhecer que nós somos tão frágeis. E nesses dias nós temos visto, nós somos tão frágeis e precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. E finalmente, elas nos mostram o propósito de Deus para as nossas vidas. A palavra de Jesus deve ser seguida, deve ser vivida. Vivamos sob a orientação da palavra do Senhor Jesus, pois ela nos dará resultados bons. Ela é a fonte da nossa fé e prática. Estejamos atentos à palavra de Jesus para que experimentemos a vontade de Deus para as nossas vidas, que é agradável e perfeita. Jesus nos ama e Ele nos vai ajudar a ultrapassar esta pandemia e todos os outros desafios que nós temos para frente. Nós vamos orar e depois nós vamos terminar com o coro: venha o meu coração, ó Cristo, tenho nele lugar para ti. É uma oportunidade de você fazer esta oração, ali mesmo em casa, em Cabo Verde ou no estrangeiro, de dizer: venha o meu coração, ó Cristo, eu tenho nele lugar para ti. Senhor, obrigado porque a Tua palavra nos orienta. Obrigado porque sob o comando da Tua palavra nós temos resultados frutíferos. E obrigado porque a Tua palavra nos confronta e nos mostra o caminho a seguir. Eu oro, ó Deus, para que toda a população cabo-verdiana, as pessoas que estão aqui ou na diáspora e todas as pessoas que já ouviram a palavra do Senhor, possam realmente ter uma atitude de quebrantamento diante do Senhor Jesus. Não para dizer: Senhor, se afasta de nós, mas para chegar aos pés de Jesus Cristo, para chegar aos pés daquele que é o nosso único mediador diante de Deus. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, que Cabo Verde seja abençoado e curado, hoje e para todo o sempre. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todo o sempre. Cante, ore, busque a orientação do Senhor Jesus. Venha ao meu coração. Ao meu coração, ó Cristo, vem. Tenho nele lugar para ti. Ao meu coração,